Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020 e no nosso devocional de hoje, onde estamos trabalhando o tema Resolvendo Conflitos, nós estamos estabelecendo as bases e vamos continuar desenvolvendo aqui o primeiro pré-requisito, que é a humildade. Hoje é a parte 2, nós vamos estabelecer a diferença entre a humildade e o orgulho. Nós vamos analisar, para isto então, as 4 definições sobre o pecado do orgulho e 4 definições da sua antítese, que é a humildade. É importante destacar que os traços de caráter que observaremos vão além dos limites da solução de conflitos. São questões do coração, do pecado e da retidão. E como tais, não devem ser vistas somente como um meio para algum fim temporário. Como cristãos, nosso desejo de sermos solucionadores de conflitos ou pacificadores, de igual modo, deveria ter uma motivação mais nobre do que meramente nos darmos bem com outras pessoas. Então vamos agora atentar para a primeira definição. Hoje nós vamos nos deter apenas a uma definição de orgulho. Orgulho é a ilusão de que nossas realizações são resultados dos nossos próprios esforços. Vou repetir mais uma vez essa definição. Orgulho é a ilusão de que nossas realizações são resultados dos nossos próprios esforços. Ilusão é uma crença ou ideia errada. Qualquer coisa que temos nos foi dada por Deus e deve ser usada como meio de dar honra e glória a Ele. Portanto, é um pensamento errado, é uma ideia errada achar que nós conseguimos os nossos resultados, sejam eles quais forem, pelo nosso próprio esforço. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7 de 1 Coríntios, ele diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido? Irmãos, Deus nos dá bênçãos e realizações em nossa vida. Essas bênçãos são concedidas para promover a glória e a reputação daquele que é verdadeiramente responsável por todas essas bênçãos, tanto nas nossas vidas como na vida dos nossos irmãos, na vida das outras pessoas. No entanto, o orgulho nos tenta levar-nos crédito e focarmos em nós mesmos. Usar nossos dons para nos promover é usá-los com propósitos para os quais eles não foram concedidos. Por outro lado, diferente do orgulho, a humildade é a compreensão de que Deus é responsável pelas nossas realizações. A pessoa humilde entende que tudo que ela tem, tudo que ela é, provém do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 17 nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você pode estar pensando aí, imaginando o que isso tem a ver com a resolução de conflitos. Vamos parar um pouco agora para pensar. Você se lembra do último conflito que você teve? Por quem, ou para quem, ou para a glória de quem você estava brigando? Até que ponto você estava tentando conscientemente usar a sua capacidade, a sua habilidade de comunicação, sua lógica, as escrituras para o propósito de mostrar ao seu próximo ou até ao seu inimigo
a beleza de Cristo e trazer honra e glória ao Senhor. Um pouco mais de humildade, a qual foi dada por Deus, ou é dada por Deus, teria feito alguma diferença para melhorar a sua capacidade de solucionar esse conflito que você lembrou que teve, talvez ontem ou na semana passada? Às vezes, quando estamos num conflito, podemos perder de vista o fato de que defender a nossa reputação não é a coisa mais importante. Muitas vezes, nós estamos em situações em que não queremos abrir mão dos nossos direitos, não queremos ficar no prejuízo. Glorificar a Deus, falar a verdade, edificar os outros e encontrar uma resolução bíblica para a questão tão rapidamente quanto possível, com o mínimo de pecado, deveria superar o nosso desejo de defender a nossa reputação ou reforçá-la ao exibir um desprezo verbal. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19, nos diz, eu vou ler na versão internacional, vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Uma atitude ingrata, especialmente a uma pessoa em posição de autoridade, pode particularmente ser provocativa num conflito. Nós começamos a analisar as 4 definições sobre o pecado do orgulho e, paralelamente, 4 definições da sua antítese, que é a humildade. Destacando que os traços de caráter que observaremos vão além dos limites da solução de conflitos. São questões do coração, do pecado e da retidão. E como tais não devem ser vistas principalmente como um meio para algum fim temporário. Como cristãos, o nosso desejo de sermos solucionadores de conflitos, pacificadores de igual modo, deveria ter uma motivação mais nobre do que meramente nos darmos bem com as outras pessoas, mas espelharmos o caráter de Cristo. Esta é a nossa missão como filhos de Deus aqui na terra, glorificar a Deus. E entre os nossos contatos, todos os dias, deve espelhar o caráter de Cristo em nossas vidas. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.